Olá, Geopovo, beleza? Vamos para mais uma audiografia. Nossa temática hoje é África, aspectos naturais e a influência sobre os seres humanos. Se fôssemos pensar nessa imagem que temos aqui, continente africano, com falta, né? Falta do que aqui? Foi tirado o que foi tirado? Foram tirados seus recursos naturais, indo para o continente europeu ou indo para o continente norte-americano, Estados Unidos e Canadá. Como podemos ver, a África no mundo, né? Vamos reparar o continente africano sendo cortado ao norte pelo Trópico de Câncer, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, no meio pela linha do Equador e ainda também passando o meridiano de Greenwich. Dessa forma, o continente africano é o único que possui terras nos 4 hemisférios. Temos ainda, podemos dividir a África em regiões, ok? A região setentrional, outra palavra para norte, região meridional, outra palavra para o sul, África ocidental, África oriental e a África central, ok? Pessoal, aqui podemos notar a África, né, subsaariana, ok? Abaixo do Saara, e o Maghreb. O Maghreb é uma palavra árabe que significa onde o sol se põe, formada por países cuja maioria da população é árabe e segue a religião islâmica. E o Sahel, faixa de transição entre o deserto do Saara e as savanas, que se estende a leste e oeste da África, com predomínio do clima semiárido e vegetação de estepes. O Sahel é afetada por secas contínuas, desertificação causada por desmatamento, queimadas e práticas agrícolas inadequadas, entre outros fatores. Tudo isso criado pelos homens. Então, repare aqui, essa faixa de transição é chamada de Sahel. O Maghreb é essa região que nós estamos percebendo e notando aqui. Bom, a maior parte da população do norte da África está concentrada no litoral do mar Mediterrâneo, lá para cima, ok, pessoal? Nesta área, a proximidade com a Europa favorece o comércio externo também, aí já é algo do determinismo geográfico em cima das populações. Destaque também as condições físicos naturais dessas áreas que favorecem a ocupação e atividades econômicas ao longo do tempo. Alguns países da região, como o Egito e o Marrocos, desenvolveram um parque industrial com base na produção de bens de consumo não duráveis, como roupas, bebidas e sapatos, porém a economia regional está baseada principalmente na agropecuária e na extração e exportação de petróleo. Na figura aqui nós percebemos no Egito, numa mesquita, muçulmanos, né, cultuando a sua religião. Neste mapa percebemos aqui as áreas onde nós temos produção de petróleo e gás, produção mineral também, o homem ocupando a terra e dela se favorecendo para sobreviver. Com relação ao aspecto físico, o que a gente pode dizer? Que o relevo do continente africano é antigo, é um dos continentes mais antigos do mundo, suas altitudes são relativamente baixas, é constituído predominantemente por planaltos bastante desgastados pelos processos erosivos, com altitudes médias inferiores a 1.500 metros. Entre os planaltos há áreas de depressão, cobertas por lagos e cortadas por importantes rios. As planícies não são muito extensas, localizando-se ao longo dos cursos dos rios e do litoral. Pessoal, aqui o que nós notamos, né? Nós temos aqui as formações que se destacam no relevo africano. A cadeia do Atlas, daquele famoso deus Atlas, né? Que com as costas ele deslocou a África da Europa. Está aqui em cima a cadeia do Atlas, 2, a cadeia de Drakensberg, localizada ao sul do continente, é uma formação antiga onde se localizam os montes Tabana e Neitiniana, cujas altitudes podem atingir quase 3.500 metros, essa parte aqui, mais para a África do Sul, e temos no item 3 aqui, localizados no leste do continente, as áreas de instabilidade geológica, com ocorrência de vulcões e sujeitas a terremotos. Trata-se de planaltos vulcânicos, destacando-se o Planalto da Etiópia e dos Grandes Lagos. Na região há uma grande falha geológica direcionada no sentido norte-sul, chamada de Rift Valley, e depressões alongadas
onde se situam centenas de lagos, com destaque aos lagos Vitória, Tanganica e Nyassa. E aqui destaco para vocês o Monte Kilimanjaro, que é o maior monte do continente africano, com 5.895 metros. Ok? Temos aqui, pessoal, o Rift Valley, né? Que é formado por várias falhas geológicas de movimentos divergentes. Eu tenho a placa arábica aqui, que diverge da placa africana, e aí eu vou ter esse fenômeno chamado Rift Valley, que é um imenso vale em sentido norte e sul, desde a Síria até Moçambique, o que é aproximadamente 5.000 quilômetros de extensão e milhares de metros de profundidade. Aqui você tem uma noção, né, no mapa de onde e como é o tamanho aí do Rift Valley. Com relação à hidrografia da África, pessoal, nas regiões mais altas do continente nascem os principais rios africanos. Orange ao sul, ok? Níger a oeste, Nilo que se deságua no mar Mediterrâneo. Então temos aqui o Nilo que deságua no mar Mediterrâneo. E Congo na porção central aqui do continente africano. Os africanos garantiram a muitos povos que se instalaram às suas margens do recorrido de séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária. O caso mais relevante é o dos egípcios, que há milhares de anos mantêm uma importante área de cultivo de trigo e outros alimentos ao longo do rio Nilo, cujo leito não seca mesmo nos períodos de estiagem prolongada. O Nilo tem sua nascente localizada no Lago Vitória, na porção centro-oriental do continente. Ao longo do seu curso, passa por diferentes países e atravessa o deserto do Saara. É bastante utilizado para a geração de energia, irrigação e transporte. Alguns rios africanos estão entre os maiores do mundo, como é o Nilo e o Congo. Agora vamos lá, pessoal. A maioria deles atravessa planaltos e apresenta cursos irregulares, com cascatas e vales estreitos. Essas características dificultam a utilização para a navegação, mas, por outro lado, apresenta grande potencial de utilização para geração de energia. Com relação ao clima, a maior parte do território está localizada na zona de baixa latitude ou intertropical. A África se caracteriza, de modo geral, pelo clima quente. No extenso território africano, predominam os climas equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo e algumas regiões as mais altas, eu vou ter o clima frio de montanha. Eu separei aqui para a gente dois climogramas, né? Um do Egito, lá em cima. Então, você vai reparar aqui que como é que eu vou ver o climograma, né? Precipitação, chuva e temperatura. E na África do Sul, para baixo, precipitação, chuva, né? E calor, perdão, temperatura do calor. Note que no norte da África é o contrário do Brasil, né? As temperaturas mais altas estão lá em maio e junho, aqui embaixo tem os meses, e na África do Sul já está mais próximo do Brasil em termos de climograma. Ok? Bom, com relação à vegetação ainda, diversas paisagens naturais podem ser identificadas no continente africano. A vegetação africana possui forte relação com o clima e com a distribuição das chuvas no continente. Além disso, é bastante diversificada. Apresenta desde florestas tropicais até vegetação desértica. Aqui nós podemos ver, né, a floresta equatorial, ok, estepes e pradarias, a savana africana e a vegetação mediterrânea na África do Sul e lá no norte da África. E aqui temos uma paisagem, né, de estepes, que é uma área de clima semiárido marcada por uma estação de seca prolongada. Aqui nós notamos, né, a associação entre o clima, ok, e a paisagem. Deserto na Namíbia, clima tropical, vou ter savana, clima e vegetação do Mediterrâneo, clima de deserto, vegetação do deserto, e clima equatorial, há uma floresta equatorial do Congo. Aqui, pessoal, nós separamos para vocês, né, o deserto Saara, os aspectos naturais mais marcantes
o deserto do Saara e o do Kalahari, gente, dá uma olhada aqui, né, no mapa físico, percebendo aqui, né, o deserto do Saara, o tamanho do deserto do Saara. E mais para baixo, aqui o deserto do Kalahari, e estamos vendo aqui as paisagens, como é a paisagem desses desertos. Também separamos para vocês a savana africana, é uma vegetação típica das regiões de clima tropical, que apresenta a estação seca bem definida. A savana africana é composta por aves esparsas, arbustos e gramíneas, algo parecido com o nosso cerrado. Na savana africana encontramos uma rica fauna, leões, elefantes, zebras, girafas e outros. Aqui, né, para a gente dar uma olhadinha como a comparação com o Brasil, e onde ela ocorre no continente africano e no continente asiático. Aqui faremos uma associação, pessoal, entre a vegetação natural e a ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Temos aqui a alteração antrópica vegetal natural, ok? Os graus de alteração do meio, alta, a alteração fraca ou pontual em verde, né? E alteração forte e contínua aqui na área roxa. De modo geral, a devastação das florestas tropicais africanas avança em ritmo muito mais rápido do que o reflorestamento e a reprodução natural, ameaçando as possibilidades de regeneração e manutenção dessa cobertura. Por que isso acontece, gente? Simples. A utilização inadequada do solo é evidenciada na evolução dos processos de erosão, assoreamento dos rios e destruição de ecossistemas, o que intensifica a ameaça de desertificação nas grandes áreas do continente. Ainda mais, vamos ver aqui o caso do Congo. Apesar de esforços de países para combater a exploração ilegal de madeira, algo que também acontece no Brasil, essa atividade continua sendo uma das principais ameaças às florestas tropicais e equatoriais africanas. Mais de 80% de toda a exploração é feita de forma ilegal, inclusive em áreas protegidas. Não é apenas a extração madeireira que contribui com a diminuição das áreas florestais africanas. O cultivo de palmeiras para extração de óleo de palma e de outros produtos agrícolas em larga escala, a mineração de ouro e a exploração de petróleo também ameaçam a fauna e a flora local, né? Então, vemos aqui a República do Congo e temos esse triste episódio acontecendo lá. Pessoal, ainda no Congo, né? A devastação das áreas florestais também afeta o modo de vida de milhões de pessoas reunidas em mais de 150 comunidades tradicionais que tiram seu sustento dessas áreas. Um vídeo da ONG Global Witness mostra a realidade concreta dessas concessões. Em grande parte, a história se repetiu. As comunidades não tiveram efeitos positivos desde que as empresas madeireiras começaram a operar. Os recursos de que elas dependem se tornaram escassos e os rios estão secando, enquanto as promessas de projetos de desenvolvimento e de emprego desapareceram. Nós não temos voz. Nós somos pessoas já vendidas, diz alguém do vídeo. Além disso, as comunidades que resistem às operações madeireiras têm enfrentado conflitos e violência das forças de segurança. Eu cheguei a ver o vídeo, deixei aqui para você. Pessoal, aqui nós vamos destacar uma ação positiva do homem com relação ao meio ambiente no continente africano. A chamada Muralha Verde. O que é? Um projeto iniciado em 2007 que envolve vários países. Sua ideia principal é plantar árvores na faixa do Sahel, do Senegal até o de Djibouti, formando uma muralha verde que impede a passagem do vento e da areia do deserto para o restante do continente, além de melhorar a qualidade do solo, graças à matéria orgânica produzida pelas aves. Essa muralha verde, pessoal, tem 7.000 quilômetros de extensão. Ok? De oeste a leste aqui, ó, 7.000 quilômetros de extensão e ainda aqui 15 quilômetros de largura. Então tá aí uma boa ação, uma ação positiva do ser humano para ajudar o meio ambiente. Bom, pessoal, o título aqui desse mapa é Conflitos Ambientais por Exploração de Minérios, né? Então a gente está vendo aqui os recursos naturais que nós, né, a ganância humana sempre busca. A extração de recursos naturais como petróleo, ferros, fosfato, ouro e diamantes ocorre em muitos casos em espaços rurais e é responsável pela geração de riqueza em muitos países, sem dúvida.
Além dos conflitos, a exploração dos recursos minerais tem destruído significativamente o meio ambiente no continente. Do lado, a gente vê os principais locais de conflito, né? Inclusive o Sudão, tem o Sudão do Sul, por causa do conflito com relação aos recursos naturais. Bom, aqui agora a gente vai entender, né, também o porquê que isso acontece. Dá uma olhada aqui nas empresas, né, pessoal, que estão atrás disso no continente africano. Calcula-se que em 2040, metade da população da África será urbana. Planejar esse crescimento é um desafio principalmente para as maiores cidades africanas. Apesar do crescimento econômico verificado na última década, quase metade dos africanos ainda vive com menos de $2 por dia. Apesar do histórico de governos autoritários e corruptos, além de numerosos conflitos internos e de graves guerras civis que marcaram as últimas décadas, o continente africano tem dado exemplos de que a democracia e a liberdade são demandas da população. Então, se exige isso sim, né? E o homem, com essa questão da urbanização, vai ter que tirar espaços e vai também causar nas cidades o que a gente chama de segregação socioespacial. Neste outro mapa que a gente colocou para vocês, também a gente mostra outros recursos, né? Uma outra forma de entender, para que você esteja se familiarizando com os vários tipos de gráficos e mapas que a gente pode ter. Na África, ainda há um longo caminho a ser percorrido rumo à democracia plena, condição necessária para que muitos países obtenham empréstimo de organizações multilaterais como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, que investem no desenvolvimento e na infraestrutura dos países, como construção de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos, e financiam a produção agrícola e a extração de recursos naturais. É importante lembrar que nos últimos anos os investimentos chineses têm crescido significativamente no continente. Aqui, né, pegamos essa imagem para você, a China entrando aqui, arrombando aí a porta do continente africano, e aqui o tio Sam, né, Estados Unidos, ficando ali achatado atrás da porta. Realmente, a China tem levado muitos recursos para o continente africano, para a questão da construção de ferrovias, dos portos, aconteceu muito no Sudão também. Isso também influencia o quê? Vai influenciar o desenvolvimento econômico da região, das pessoas, vai trazer uma taxa de urbanização e, ao mesmo tempo, também uma degradação do meio ambiente. Pessoal, nesse mapa a gente vai perceber situação, né, ainda de fome e problemas que nós temos ainda graves, como guerrilhas, né, o deslocamento dos refugiados, a questão de guerrilhas, inclusive por parte de etnias, né? Nós temos aqui ó, áreas com guerrilhas e os insuperáveis problemas étnicos, muitos ainda que a gente vê nos noticiários, costuma ver. E temos essa linha aqui, né, zona de fome severa, e coincidentemente com o deserto do Saara. Mas a África não é somente coisa negativa não, pessoal. Tem coisa boa na África. Olha lá. Transformações do continente africano. A partir do século XXI, a África passou por transformações demográficas, econômicas, tecnológicas, ambientais, urbanas e sociopolíticas, que refletiram na trajetória de desenvolvimento de grande parte dos países e no reposicionamento estratégico do continente no contexto mundial. O crescimento da população implica em grandes desafios para todo o continente nas próximas décadas. A gente chegou até a comentar em outros vídeos, né, o papel, inclusive, de parceria dos BRICS. E aqui eu diria que, como nós começamos o vídeo falando aqui da questão da exploração do continente africano, hoje nós estamos vendo uma transformação, inclusive da tecnologia chegando aos lugares onde não tinha quase nada de tecnologia, a mudança no campo também e a urbanização africana. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham assimilado o nosso conteúdo aqui final sobre o continente africano e a influência sobre a população, sobre o humano no continente africano. Aqui está a nossa referência. E não esqueçam de fazer as atividades 73 e 74. Sucesso para todo mundo. Valeu, povo!